Graças a Deus, irmãos, podem abrir as escrituras no Evangelho de João, capítulo 8. Vou fazer a repetição aqui dos versículos neste capítulo, que foram lidos na introdução ou no início dessa reunião. João, Evangelho, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 28 ao 32. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que enviou, ou aquele que me enviou, está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? O que nós falaremos esta manhã é algo de extremíssima importância. Talvez no contexto geral de toda a história, e no contexto geral de toda a Escritura, o que diremos hoje seja o que haja de mais importante, em face de nós tocarmos no aspecto fundamental da nossa experiência. Porque eu sei que há muitas verdades bíblicas que são de grande importância para o crescimento espiritual, mas essa verdade, ela trata acerca da nossa salvação, trata acerca da nossa libertação. O Evangelho de João é um evangelho bem atípico aos demais evangelhos. Eu me refiro diferente de Mateus, Marcos e João. Isso porque João, o Evangelho de João, é um evangelho orgânico. É um evangelho da vida. É um evangelho do Espírito. É um evangelho que não procura estabelecer nenhuma biografia de Jesus Cristo. Não está preocupado com a biografia em si mesma, mas está preocupado com o cerne da mensagem de Jesus. Está preocupado com o fio de prata da mensagem de Cristo, que é a revelação. Tanto é então que João, ele selecionou alguns sinais. Na verdade são alguns eventos aos quais João chama de sinais. Ali desde o primeiro momento nós temos a transformação da água em vinho, no capítulo 2. Depois nós vamos encontrar a história de Nicodemos, o encontro dele com Jesus, em João capítulo 3. No capítulo 4, a mulher samaritana. Cada um desses são quadros que ele separou para representar algo no plano da revelação, no plano da verdade. Depois no capítulo 5, ao paralítico do tanque de Betesda. No capítulo 6, fala-se de uma multidão faminta que foi alimentada pelos pães e peixes multiplicados. No capítulo 7, há o episódio da festa dos tabernáculos, em que Cristo se apresenta como a água viva para saciar a sede do homem. No capítulo 8, que é o capítulo que nós vamos tratar essa manhã, trata da história da mulher adúltera, aquela mulher que fora pega no flagrante ato do adultério. Capítulo 9 e 10 nos falam da cura do cego de nascença. E o capítulo 11, o último dos sinais coligidos por João, fala da ressurreição de Lázaro. Então, como foi que o Espírito Santo, ouça isso para os irmãos compreenderem a verdade aqui em João capítulo 8. Como foi que o Espírito Santo orientou, na inspiração das Escrituras, como ele orientou o evangelista João para organizar e escrever o seu evangelho? Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras, não pense você que ele falou ao ouvido do profeta, ou que seja do evangelista, as palavras, como que ele dissesse, citasse as palavras a serem escritas. Não foi bem assim. Tampouco o evangelista foi tomado de um êxtase, teve uma visão, como é o caso do Apocalipse. Pelo contrário, a Escritura, quando diz que ela é inspirada, quer dizer que o Espírito Santo soprou naquele homem, ou naquele apóstolo ou evangelista que seja, conduzindo-o por um caminho de revelação, para que essa pessoa pudesse então selecionar os fatos que o Espírito Santo queria que selecionasse.
Por exemplo, quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai encontrar alguns registros, como a parábola das 10 virgens, que só se encontra no Evangelho de Mateus e não se encontra em outro evangelho. No caso do evento aqui da mulher pega em flagrante de adultério, só se encontra no Evangelho de João. É próprio do arranjo do Evangelho de João. Então, cada um dos evangelistas, eles fizeram um arranjo diferente para representar uma verdade. No caso de João, interessante, ele pegou vários eventos, várias situações, como no caso aqui no capítulo 8, você tem o caso da mulher pega no flagrante ato de adultério. E em seguida, João então colocou um discurso de Jesus. Então, para cada evento, segue-se um discurso. No caso de João capítulo 2, nós encontramos lá, quando fala acerca da transformação da água em vinho, segue-se um discurso. O encontro de Cristo com Nicodemos, segue-se um discurso. O encontro de Cristo com a mulher samaritana, segue-se outro discurso. Aí nós temos a cura do paralítico no tanque de Betesda, segue-se um discurso. Então, ele mostra um quadro, em seguida vem o discurso de Cristo para explicar aquele quadro, para extrair as verdades que estão naquele sinal, naquele símbolo ali representado por um episódio, ou por um milagre, ou por alguma circunstância que tenha ocorrido. Os irmãos entenderam bem isso? Então, no caso aqui de João capítulo 8, nós temos o encontro de Jesus com a mulher pega em flagrante ato de adultério. Então, seguir-se-á um discurso que Jesus vai explicar o que ele quer trazer com essa história dessa mulher. Eu sei que várias pessoas discutem os méritos desta história e se esquecem de que essa história, independentemente de qualquer mérito, ela está aqui para representar uma verdade. A verdade que Cristo vai dizer a partir então do versículo 12 em diante deste capítulo. O texto diz então que certa vez Jesus estava numa cidade, ou melhor, estava no templo, quando levaram a ele uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Irmãos, imagine só que naquele tempo a lei de Moisés dizia que a pessoa, quando fosse pega no adultério, ela deveria ser apedrejada. Os irmãos estão ouvindo bem? Deveria ser apedrejada. Aí os judeus então criaram uma situação ali de adultério, levaram essa mulher até Jesus, jogaram-na aos pés de Cristo, dizendo: olha, mestre. E aí eu quero que os irmãos atentem para este evento, como é que ele acontece. Olha, mestre, aqui está esta mulher que foi pega no flagrante ato de adultério. E na lei, Moisés manda apedrejar esta pessoa. E tu o que dizes? Diz a Escritura, Jesus Cristo começou a escrever no chão, não deu muita ousadia para os escribas e fariseus, porém eles insistiam dizendo: a lei manda apedrejar, a lei manda matar essa pessoa. E tu o que dizes, mestre? E Jesus então levantando-se disse: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz a Escritura que a partir daquele momento, aqueles homens foram acusados na sua consciência, de modo que foram eles se retirando um, a começar pelos mais velhos, largaram as pedras e não apedrejaram aquela mulher. Ficou, portanto, apenas Cristo e a mulher, quando Jesus então disse para aquela mulher: olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Para o leitor, que ao ler a Escritura está atrás de belas histórias, talvez ele encontre aqui apenas uma bonita história de uma mulher prostituta ou adúltera que seja, que escapou da morte por um triz. Talvez consiga ver apenas uma bela história. Mas Jesus Cristo, ao permitir que essa história estivesse aqui no Evangelho, ele intencionava nos falar algumas verdades que dizem respeito a nós, a mim, a você, a todos os homens. E quando nós olhamos para esse quadro, precisamos ver não somente na figura da mulher adúltera, como também de todos aqueles presentes, escribas, fariseus, multidão, todos que ali estavam. Nós temos aqui, portanto, nesse quadro, algumas figuras. Nós temos aqui os pecadores, porque a mulher era uma mulher pecadora, por isso estava em adultério. Quando Cristo disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele quer dizer: todos vocês são pecadores. Portanto,
todos os presentes ali eram pecadores. Nós temos aqui, portanto, os pecadores. Nós temos em seguida o que eles disseram. A lei de Moisés ordena matar o pecador, o transgressor. Portanto, nós temos os pecadores, nós temos o pecado e nós temos a lei. E aqui nós temos, portanto, uma visão meramente legalista das coisas. Ou seja, o homem é um pecador e por isso ele comete pecados e a lei ordena o quê? Que mate a pessoa. Como é que o cristianismo hoje em dia pensa a questão do pecado? Eles começam dizendo, todos são pecadores. Então o cristianismo tem, de maneira geral, uma visão de que os homens são pecadores. E também eles têm uma visão de que os pecadores, certamente, eles cometem pecados. E aí logo se tem a ideia da lei, que se o homem não andar, atenção, se o homem não andar de acordo com a lei, se o homem não cumprir a lei, se o homem não cumprir os princípios e os mandamentos, ele será condenado pela lei que ele transgrediu. Por isso que o evangelho de hoje em dia, o evangelho pregado nos dias de hoje, é um evangelho de culpa. É um evangelho de ameaças. E não somente um evangelho de culpa e de ameaças, mas sobretudo é um evangelho que gera frustração nas pessoas. É certo que somente os mais sinceros podem se sentir não somente culpados, como frustrados. Porque o fariseu, o neofariseu, esse fariseu moderno, que é aquele hipócrita que ele leva as coisas sem levar muito a sério. Na verdade ele é um fingidor. Na verdade ele é um ator ou uma atriz que finge algo que ele sabe que não é. Essa pessoa talvez lá no fundo não está preocupado com a verdade em si mesma. Então dificilmente essa pessoa se sentirá culpada por alguma coisa, ou vai se sentir de alguma maneira, como eu disse, frustrada. Porém, a pessoa sincera, o crente sincero, quando ele se deparar com o evangelho, em que apresenta os pecadores, o pecado e a lei, na condição de que se o homem não cumprir a lei, ele será condenado pela lei, essa pessoa logo vai ter uma vida de culpa, porque você errou ontem, você vai errar hoje e você vai errar amanhã. Ou não é verdade? Tem alguém aqui que não erra absolutamente? Que só faz a coisa certa, toda a vida fez a coisa certa e sempre fará certo as coisas. Então, porque a pessoa erra, ela acaba então nessa acusação de si mesma. E aí vem o medo, aí vem a angústia. E na medida que ele vai tentando e não vai conseguindo cumprir com a lei, ele vai se frustrando pouco a pouco. Vai se frustrando, se sentindo indigno. E o pior, ele olha para as pessoas e ele percebe exteriormente que as pessoas todas cumprem. Só ela que não cumpre. Mas todo mundo sabe de si mesmo que não é bem assim a verdade. Quando eu falo da lei, eu não estou me referindo somente à lei de Moisés, não. Porque logo alguém dirá, não, pastor, graças a Deus, na minha igreja nós vivemos pela graça. Nós não vivemos pela lei. Nós já fomos libertos da lei de Moisés. É verdade que muitas igrejas evangélicas não andam pela lei de Moisés. Mas não basta ser a lei de Moisés. Que seja qualquer outra lei, qualquer outro regulamento, qualquer outra imposição, qualquer outro mandamento, qualquer coisa em que você se apoie, para que fazendo alcance o favor de Deus, para que fazendo você obtenha o mérito da salvação. Então todos que andam nessa busca de uma salvação pelo mérito, certamente não podem ter uma vida plena. Inclusive, não pode se ver, não pode experimentar a libertação do pecado. Então aqui no capítulo 8, nós encontramos o pecado, encontramos os pecadores. E aqui então nós temos um detalhe também no capítulo 8, versículo 12. Eu quero que você atente para esse detalhe, porque nós estamos falando nessa manhã acerca da libertação do pecado. Esse é o tema da nossa mensagem. Então, como isso acontece, como isso se processa? Certamente eu estou falando hoje para muitas pessoas que desejam ser verdadeiramente libertas do pecado.
Não é ser liberto do pecado apenas do ponto de vista exterior. É como diz o versículo 36 do capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar. Ou seja, se a libertação que você provar ser oriunda do Filho, ser proveniente do Filho, ser própria de Jesus Cristo, Ele próprio te liberta. Se isso ocorrer, você será livre verdadeiramente. O que significa que pode haver uma tal libertação que não seja verdadeira. Então, no versículo 12, vamos acrescentar aqui alguns itens ao que já colocamos, que é o pecado, os pecadores e a lei. O versículo 12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E aqui nós temos mais 4 elementos que se adicionam aos itens que esse capítulo vai trazendo para a nossa compreensão. Já mostramos que nós temos aqui os pecadores, sim ou não? Não havia uma multidão em torno de Cristo? De escribas, de fariseus e de povo comum, querendo apedrejar uma mulher pega no flagrante ato de adultério. O tema aqui não é a lei manda matar o pecador. Você tem então o pecado, você tem os pecadores, você tem a lei e você tem a maldição da lei, que é a morte. Agora é dito que Jesus declarou dizendo: eu sou a luz do mundo. Então adiciona-se a luz. Quem me segue não andará em trevas. Adiciona, portanto, as trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então você pode colocar aí a figura dos pecadores, a figura do pecado, a figura da lei, a figura da morte. E aí o texto começa a se revelar. Ele fala de trevas e ele fala de luz. Isso porque quando se trata acerca do pecado, os irmãos precisam ouvir isso com muita atenção, para que não somente haja compreensão, mas essa palavra entre no seu coração, verdadeiramente no seu espírito. Quando se trata de pecado, nós logo recorremos a uma lista de coisas que nos foram passadas. O cristianismo por muitos anos mentiu para nós, dizendo que pecado era ir fazer, ir ou acontecer alguma coisa, sempre no campo da exterioridade. Ao passo que quando a Escritura trata sobre o pecado, ela trata de algo muito profundo, algo muito grande, algo que compromete a existência do homem, ou a subsistência do homem. Então, nós temos aqui então Jesus dizendo: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E a pergunta, portanto, é: o que é o pecado segundo a Escritura? Por que no capítulo em que se trata sobre esse tema pecado, Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo? Isso porque o pecado, a ideia de pecado, o conceito de pecado está atrelado à ignorância. Ou seja, quando o homem ele vive em trevas e ele então não pode perceber a sua verdadeira condição, ele não pode enxergar o seu coração, ele não pode discernir-se a si mesmo, ele não pode conhecer a Deus, discernir os atributos de Deus, a pessoa de Deus, a vontade de Deus, ele vive em trevas. A ideia de pecado está relacionado a um viver nas trevas, a um viver sem entender, sem compreender, sem enxergar algumas verdades que são fundamentais. Entendam, a ideia do pecado está vinculada às trevas e, portanto, vinculada à ignorância, ignorado à cegueira, à falta de entendimento. Por isso, vire a página da sua Bíblia, capítulo 8, a partir aí então do versículo 24 em diante. O capítulo 8 todo trata acerca do pecado, desde o primeiro versículo até o versículo 59. Todo ele. Seria importante que os irmãos em casa lessem com paciência, atentando para cada detalhe, em razão da sua importância. Então alguém diz: sim, pastor, é verdade que o homem vive em pecado e, portanto, ele vive em trevas, ele vive na ignorância. Agora,
O que significa então este pecado que o homem não consegue perceber? E o pecado, amados, é algo tão sutil, o pecado é algo tão perverso, que ele, o pecado, leva as pessoas a viverem uma vida de suposta santidade, achando que não estão em pecado e estão sendo movidos e imbuídos pelo pecado. Olha a sutileza do pecado. Ele conduz a pessoa para viver uma vida supostamente santa, uma vida supostamente livre do pecado, uma vida supostamente liberta do pecado, ao passo que a pessoa está completamente escrava do pecado. No capítulo 8, portanto, Jesus vai falar de algumas coisas aqui interessantes, que precisam ser compreendidas dentro desse contexto. Capítulo 8, versículo 21. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Ou melhor, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Jesus está falando assim, olha, eu vou me retirar, para onde eu vou vocês não podem ir, e por isso eu vos afirmo que vocês perecerão no vosso pecado. Versículo 24, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados. Alguém poderia dizer assim, ô Jesus, tudo bem, o Senhor disse que os homens são pecadores, que os homens estão em trevas, e agora você diz que os homens vão morrer nos seus pecados. E a pergunta que cabe aqui é, Senhor, então, o que eu devo fazer para que eu não pereça no meu pecado? Ou melhor, o que eu devo fazer para resolver o problema do pecado? Olha o versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, quando é que o homem morrerá no seu pecado? Em que circunstância o homem ou a criatura sofrerá a pena eterna da morte, ou a pena da morte eterna? Em qual circunstância? Quando não crê? E vocês creem? Então, vamos tomar o cuidado com essas respostas prontas, imediatas. Porque, infelizmente, nós temos que consentir isso. É verdade que o cristianismo, enquanto uma religião instaurada pelo homem, ele diz o seguinte, olha, se você é crente, você crê. E o que não é crente, mesmo sendo crente, não crê. Ou melhor, mesmo crendo, não é crente. Ou melhor, diz o seguinte, que somente os evangélicos, vamos colocar desse ponto de vista mais específico, eu falei cristianismo, mas há um círculo menor, eles pensam que somente eles creem. Não é assim ou não? Porque quem não é crente é descrente. E quem é crente. E o pior, os crentes na sua maioria são descrentes. E os descrentes na sua maioria são crentes. Para os irmãos terem uma ideia, eu conheci uma pessoa, eu estive com uma pessoa por 2 vezes, ou 3 ou 4 vezes, em 2 ambientes distintos. Um ambiente no qual eu estive com essa pessoa foi um ambiente de igreja, foi aqui. Tive um certo relacionamento, uma palavra, um diálogo, enfim. Ou no estudo bíblico, onde estivemos numa residência. Depois eu me encontrei com essa pessoa em outro lugar, distinto, que não tinha nenhuma relação direta com reunião de igreja. Era reunião de amigos, um outro ambiente totalmente, entenda a palavra profano, no sentido que não era uma reunião específica da igreja. Era um ambiente secular, um ambiente normal, um ambiente da vida humana, da existência do homem. E aí eu vendo essa pessoa nos 2 ambientes, eu a vi nos ambientes, eu achei ela a melhor pessoa no secular do que crente. Como crente é enjoado, chato, abusado, orgulhoso. De repente saiu desse ambiente de cretaiada, aí está lá agora, um ambiente normal, pessoa humilde, tranquila. O que será que fez essa pessoa ficar assim, com esse orgulho no coração, em um dado momento? O que será que acontece com a pessoa? Então, assim, nós aprendemos que os crentes creem e que os descrentes, nominalmente falando, não creem.
Eu perguntei se os irmãos creem. Eu perguntei o que fazer para que o homem não pereça eternamente. Os irmãos responderam: ora, deve crer. Mas eu pergunto, deve crer em quê? Crer em quê? Tem que crer no sacrifício de Cristo. Deve olhar para o Cristo pendurado na cruz e falar assim: aquele sangue derramado é por mim. Aí você creu. É isso? Olha o quanto que nós precisamos nos aprofundar no conceito de pecado, no conceito de crer, para termos de fato uma experiência de salvação. Os irmãos disseram que nós devemos crer. Eu disse, crer em quê? Crer em Jesus. Em que nós devemos crer? Vamos ler o texto. É importante que quando os irmãos forem produzir uma resposta, os irmãos procurem exatamente as palavras do texto, que aí não tem como errar. Vejam lá, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Interessante, quantas vezes você já não leu esse versículo aqui? Quantas vezes eu já não li esse texto aqui? Quantas vezes você não vai encontrar até hinos dizendo que Jesus é o eu sou? Mas qual que é a ideia que está aqui nesse texto? Porque deve ser algo muito grande. Porque se nós temos o pecado, se nós temos os pecadores, se nós temos as trevas, se nós temos a lei, e se todos os homens, porque são pecadores, estão debaixo da condenação da lei para a morte eterna, isso é algo muito grave, não? Sim ou não? Não tem uma gravidade nisso? Imagine só a humanidade. Quantos são a humanidade? Atualmente falando, são 7 bilhões de habitantes. Caminha para os 8 bilhões de habitantes. Agora, quantas humanidades não houve ao longo da história? Quantas humanidades não houve? Quantos tempos? Porque de tempo em tempo existe uma humanidade atual, uma humanidade presente. Agora pense, todos esses, os milhares e milhares e bilhares e trilhares e tantos milhares de pessoas, todas, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Então imagine só, olha a responsabilidade de uma decisão de Deus. Pense comigo, Deus olhar para esses milhões de pessoas, as milhares de pessoas, e falar assim: olha, vocês são pecadores, porque estão em trevas, e porque vocês, a lei condena vocês, em razão dos vossos pecados, e ele diz, portanto, vocês morrerão nos vossos pecados. Isso não é grave? Sim ou não? Aí de repente ele diz, vós morrereis nos vossos pecados, se. Aí tem um se, versículo 24, se não crerdes que eu sou. Então esse crer que ele é, deve ser algo muito grande. Não pode ser uma mera doutrina, um mero termo, uma terminologia, um mero nome, um epíteto, não. Jamais, tem que ser algo muito grande, porque se o que agrava o homem quanto à sua condenação é algo muito grande, então a solução deve ser algo muito maior. Então nós temos que perguntar, qual é a relação, portanto, do homem no seu pecado com o crer que Jesus é o eu sou? Olha só o versículo 29 na sua Bíblia. Ou melhor, o versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Olha as relações que nós temos. No 24 ele diz, se não crerdes que eu sou, morrereis. E agora ele diz no 28, quando o Filho do Homem for levantado, aí vocês saberão, vocês conhecerão que eu sou. Então qual é o momento da grande revelação de que o Filho de Deus é o eu sou? Quando ele for levantado. O que é ser levantado? Quando ele for crucificado sobre o Monte Caveira, quando a cruz for erguida, que ele ali estiver pregado, que todo o universo olhar para ele, saberá que ele é. E esse contexto aqui do Evangelho de João está ligado a um contexto remoto,
a um contexto da antiguidade. Está ligado, na verdade, à origem do pecado. A origem. Porque tudo começou com a queda de Lúcifer e depois transferiu-se para a terra com a queda do homem. Nós podemos ver aí duas origens do pecado. A origem do pecado no universo, em Lúcifer, e a origem do pecado no homem, aqui na terra. Então, a humanidade caiu quando foi enganada pela serpente. Mas antes disso, Lúcifer tornou-se a serpente. Antes disso, Lúcifer caiu também. E ambas as quedas, seja a queda de Lúcifer, seja a queda do homem, ela se dá no único ponto. E aqui eu preciso que os irmãos, em nome de Jesus, peça a Deus, ore a Deus, para que Ele te ilumine, para que você compreenda. Aqui nasce o problema do pecado. Aqui nasce. Porque foi quando uma criatura, seja ela a primeira, Lúcifer, ou a segunda, o homem, ambos partiram de um mesmo princípio. Querer no seu coração ser semelhante ao Altíssimo. Lembra que diz a Escritura em Isaías capítulo 14, versículo 12, quando Lúcifer disse: eu subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Lembra disso? Essa foi a queda, quando ele desejou não mais ser uma parte que se alimenta do todo. Ele não queria mais ser apenas uma pequena partícula que sobrevive do todo. Ele não queria ser apenas um servo. Ele não queria ser um dependente que precisa ficar ali recebendo de Deus para poder permanecer vivo ou permanecer na sua existência. Ele queria ser semelhante, tanto quanto independente de Deus. Foi aí que foi o pecado de Lúcifer. Não foi outro pecado. O mesmo aconteceu quando a serpente disse para a mulher: olha, se você comer deste fruto, você será como Deus. Olha qual o sentimento que foi semeado no coração da mulher. E foi por essa tentação, então, que ela tomou o fruto e que ela comeu o fruto. E diz a Escritura que então o pecado entrou no mundo. Então, em suma, a Escritura revela que o problema do pecado, que o pecado original em Lúcifer e original no homem, que são as duas referências de começo de pecado que nós temos, se dá num ponto. Entenda, os irmãos, que Deus, Ele é a fonte absoluta de todas as coisas. Todas as coisas. Nada veio a existir que não fosse por Ele e nele. Toda a Escritura, seja Antigo ou Novo Testamento, nos dão um testemunho que não somente Deus é o Criador, no sentido de que Ele criou todas as coisas, porque o simples fato de Ele criar todas as coisas já lhe dá o status de Senhor, ou não? Ora, se Ele é Criador, Ele já é Deus absoluto. Afinal, Ele cria todas as coisas. Já faz as suas criaturas infinitamente menores e inferiores ao seu Criador. A criatura nunca pode se igualar ao Criador, nem no seu pensamento. Agora, não somente a Bíblia diz que Deus é o Criador, mas é dito que a vida que vivifica essa criação, a vida que alimenta ou que faz subsistir essa criação, é o próprio Deus. Basta que você leia com atenção João, Evangelho, capítulo 1. Poucos são os cristãos que atentaram para esse detalhe. Poucos são os cristãos que pararam para pensar um pouco acerca da existência da criação. Você vai encontrar claramente João dizendo: olha, vamos por etapas, vamos passo a passo para os irmãos entenderem que Deus não somente é o Criador, mas que Ele é a própria vida que faz existir a criação. João diz assim: olha, atenção vocês todos, olhem para mim. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui, logo ele te dá a identidade do Verbo. No princípio, esse princípio aqui é o de Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio é o começo da criação de Deus, é o começo das coisas criadas de Deus. Referindo-se ao Filho de Deus, é dito que no princípio o Logos era, ele não foi criado. Quando
todas as coisas foram criadas, o verbo era. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o versículo 1. O versículo 2 nos informa que ele é o Criador. Todas as coisas. Eu pergunto, quantas coisas? Todas as coisas foram feitas. Olha para o seu irmão e diga, você foi feito. Diga, você foi criado. Diga, você é criatura. Diga, você não é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui, portanto, demonstra que ele é o Criador. No versículo 1 diz que ele é Deus. No versículo 2 de João diz que ele é o Criador. No versículo 3, ratifica o que disse no versículo 2. Mas no versículo 4 diz uma expressão interessante, uma verdade grandiosa. Quando diz, a vida estava nele. E eu confesso aos irmãos que há algum tempo, um tanto distante, mas houve uma época que eu lia muito o Evangelho de João, lia bastante. Eu sempre tive um apreço muito grande por esse Evangelho. E quando eu passava por esse versículo 4, que dizia a vida estava nele, eu já cheguei a me questionar várias vezes, por que João não diz a vida está nele? Por que a vida estava nele? Eu ficava pensando, por que ele não diz a vida está nele? Ou a vida não está nele? Onde é que está a vida? Está nele. Mas por que João diz estava? Como se porventura não estivesse mais? Eu não entendia por que colocar esse verbo no pretérito. Eu não entendia. Por que estava e por que não está? Aí com o tempo, compreendendo o capítulo 1 de João, eu vim a compreender, aí eu entendi. Porque ele não está falando no capítulo 1 acerca da vida de Deus. Ele está falando acerca do ato criador de Deus. Ou seja, o verbo que é Deus criou todas as coisas. E essas coisas todas criadas, elas não são vivas? Ou não são vivas? Você é vivo? Existe uma vida que te move, que faz você existir ou não? Não tem vida em você? Você olha para as plantas, para os vegetais, você olha para os animais, para o próprio universo físico. Você pensa que uma pedra, por exemplo, seja morta. A pedra é morta, a pedra não serve para nada, porque pedra não sente, não vê, não fala. Sim, ela tem uma vida mecânica, mas ela existe. Ela não é algo estático, nada no universo é estático. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Tudo é vivo. É certo que nem tudo é orgânico, existe a vida mecânica, mas tudo está vivo e tudo está em funcionamento, tudo está integrado. Então, falando sobre essa criação, João diz, a vida, essa vida que vivifica, que faz viver a criação, essa vida que agora está aí, essa vida que agora faz existir tudo isso, estava nele. Ou seja, a vida da criação proveio dele, saiu dele. Por isso que ele diz, e a vida estava nele. Os irmãos entendem ou não? E aí vem uma grande revelação no versículo 4 de João Evangelho, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele. Vamos devagar. Eu pergunto para os irmãos, quem é o verbo? Vamos raciocinar. Quem é o verbo? Versículo 1. Deus. O que ele fez no versículo 2? Ele criou todas as coisas. O versículo 3 ratifica essa ideia. E eu pergunto, e como é que foi que ele deu vida à sua criação? Ele criou uma vida num laboratório? Ele tem uma varinha de plim-plim que faz aparecer uma vida humana, uma vida vegetal? Versículo 4 diz o quê? Que a vida estava nele. Ah, irmãos, então, essa ideia, se a vida estava nele, e essa vida que estava nele está em mim, e a Bíblia diz que o próprio Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Então eu tenho que me ver, eu tenho que me compreender
como sendo um ser completamente dependente de uma vida que não é minha. Os irmãos entendem isso? Eu tenho que compreender isso. Essa vida que é o próprio Deus, como diz João 1,4, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a luz que te ilumina o entendimento, a luz que te faz compreender quem você é, a luz que te faz compreender quem Deus é a vida. Só que tem um problema. O problema do pecado. O problema das trevas. O problema da ignorância. Quando o homem caiu, o que entrou no seu coração? O que foi gerado no seu coração? A ilusão de que ele não é uma partícula que procede de Deus e depende de Deus, como diz a Escritura, porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não existe um eu, é só ele. E quando este ele diz, em primeira pessoa, ele diz, eu sou, não diz tu és. Então, quando nós nos referimos a ele, nós dizemos que tudo foi criado para ele. Tudo foi criado por meio dele. E tudo foi criado nele. Nada existe fora dele. Morte eterna significa exatamente ser banido dele. Se Deus te banir dele, você desaparecerá eternamente. Isso é a morte eterna. Ser tirado de Deus. Só que o homem, quando caiu, ele desenvolveu uma inconsciência, uma cegueira, uma ilusão de pensar que ele é, que ele pode ser, que ele pode existir, que ele pode sobreviver, que ele pode subsistir, porque ele quer ser semelhante. Você quer ser semelhante ao Altíssimo? Você quer? Diga, não, eu não quero ser semelhante ao Altíssimo. Em nome de Jesus, diga, eu não quero. O restante deve querer, né? O restante deve querer. Ser semelhante no sentido dessa usurpação. Os irmãos lembram da oração que Jesus ensinou seus discípulos a fazerem? Lembram? Todo mundo reza o Pai Nosso, mas poucos compreenderam que a oração termina no seu finalzinho dizendo, livrai-nos dos males. Livrai-nos do mal. Eu tenho, portanto, aqui algo que é bem definido, do mal. Eu tenho um artigo aqui que diz que esse mal é um mal específico, é um mal determinado, não é qualquer tipo de mal. Senhor, livrai-nos do mal. Por quê? Por que eu devo ser livre do mal? Porque teu é o reino. Porque teu é o poder. Porque tua é a glória. Este mal de que diz a oração que devemos ser livrados, é o mal da usurpação. Usurpar a glória, usurpar o poder, usurpar o reino. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino. Livrai-nos do mal, porque teu é o poder. Não é nosso. E o homem na sua queda, então, ele buscou trazer isso para si. Quando ele pensou, eu posso ser semelhante ao Altíssimo. E nós não podemos jamais cultivar isso no nosso coração. Pelo contrário, devemos nós retornar ao sentimento, à ideia, à mente, à compreensão, a um coração que diz, nele, por meio dele e para ele. Aí você vai se entender como sendo um ser dependente. Você não é, você existe. Quando nós falamos dele, dizemos, porque dele, por meio dele e para ele. Mas quando ele fala de si mesmo, o que ele diz? Eu sou. Essa é a verdade principal que determina
toda a história do universo. A história do universo, ela está nessas duas sentenças. Na primeira, eu sou, é algo absoluto. E na segunda, que é o oposto, é eu serei. Semelhante ao Altíssimo. Nenhuma criatura pode dizer eu serei. Sempre o Senhor é. Sempre nós existimos nele, por meio dele. Então, o que é o pecado de fato? O que é o pecado de fato? Irmãos, o quanto que o maligno é sutil. O tanto que o maligno é perverso. Quanto tempo nós gastamos buscando agradar a Deus, porque o diabo nos disse que se a mulher usasse um brinco na sua orelha, aquilo era pecado. Aí a pessoa passou a vida inteira com a orelha pelada, doida para usar um brinco. Admirava o brinco das outras irmãs, das outras mulheres, mas não podia usar da sua. Aí porque não podia usar da sua, dizia, você vai para o inferno porque você usa brinco. Aí aquilo volta numa forma de uma explosão, né? Uma espécie de vingança, de raiva, porque você usa e eu não uso. Como eu não uso, eu vou para o céu, como se você vai para o inferno. Quanto tempo nós gastamos achando que fazer isso ou aquilo, como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 em diante. Não toques nisso, não toques aquilo outro, não vista isso, está na Bíblia. Pensando que essas coisas são uma forma interior de piedade, quando na verdade não tem nenhuma piedade em tudo isso. Toda a história, ela passa por esses dois pilares. Deus é o eu sou. Os homens caídos, os anjos caídos, os demônios caídos, eles estão na base do eu serei semelhante. Esse querer ser. O pecado, portanto, está no que nós podemos chamar de egoísmo. Esse ego que quer nos fazer ser algo, que tira de nós o reconhecimento de quem Deus é, que não permite, mesmo confessando com a boca, que cremos, que fazemos e acontecemos, mas na nossa experiência de vida diária, vivemos como se nós fôssemos deuses. Porque nós nos posicionamos como se dele não precisávamos, nós vivemos como se dele não precisássemos, nós comemos, trabalhamos, estudamos, fazemos nossos projetos, nossos planos, nossas conquistas, como se Deus não existisse. O que significa as palavras de Jesus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que quer dizer em primeiro lugar? Alguém diz, não, pastor, eu acordo de manhã, a primeira coisa é minha oração. Pronto, o reino de Deus em primeiro lugar. Aí eu pego meu salário, o primeiro dinheiro separado é da oferta, reino em primeiro lugar. Aí o domingo não é o primeiro dia da semana, aí eu vou para o culto. Primeiro dia, eu vou para o culto porque em primeiro lugar o reino. Não é isso que a Escritura quer dizer. Em primeiro lugar, se buscar o reino de Deus em primeiro lugar, significa você dar ao reino de Deus esse primeiríssimo lugar. É você ter a consciência de que o mais importante de todas as coisas é o reino de Deus. Isso não é um ato que você faz, isso é desenvolvido na sua consciência. É gerada uma mente nova em você. E você então passa a ser governado por esse entendimento, por essa luz, por esta verdade. Aí você anda na luz. Andar na luz é andar nesta consciência de quem Deus é, de quem o homem é. Agora o que acontece? Não desmarca João não, mas vamos aqui rapidamente no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Como é bom ler a Escritura com entendimento, irmãos. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe com seus olhos aí. O versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, nós temos aqui duas informações. A primeira é, vocês, igreja, não devem mais andar como outrora vocês andavam. Você consegue ver isso aí na Bíblia?
Consegue ver? Olha direitinho. Não mais andeis como também andam os gentios. Então a primeira coisa é, vocês não devem andar como outrora vocês andaram. Essa informação está aí dentro. Quando diz, não mais andeis. Esse não mais quer dizer, vocês já andaram. Mas não façam isso de novo. Não voltem a fazer o que outrora vocês já fizeram. Não mais faça isso. Não mais andeis como andam os gentios. Os gentios, eles no momento atual, eles andam de uma maneira. E nós outrora andamos da mesma maneira como agora os gentios andam. Então fala de uma maneira de andar. Pastor, o que é maneira de andar? Tem que fazer um curso para andar, é o caminhar. Eu não posso andar correndo, não posso andar. Como é que é esse andar? Existe uma maneira de você caminhar. Esse andar quer dizer a vida, o viver. Quando você está na sua casa, lá no domingo, na sua casa com os familiares, você está andando. O andar quer dizer a sua existência sobre essa terra. Quando a pessoa morre, ela para de andar. Aí ela vai dormir, fica deitadinha lá, quietinha, aguardando. Mas, enquanto estamos vivos, estamos andando. Lembra de Mateus capítulo 5, quando Jesus diz assim, olha, vai ter logo com teu inimigo, enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, enquanto você está andando nesta vida, porque depois que você morrer, não tem mais jeito. Então, não mais andeis como andam os gentios. Outrora nós tínhamos um andar. Hoje, teoricamente, nós não temos o mesmo andar. Porém, os gentios continuam com este andar, com essa vida, com esse viver a vida deste modo. Pastor, e como é que significa esse andar dos gentios? Eu quero me livrar do andar dos gentios. Eu não quero andar como andam os gentios, porque Paulo está dizendo que eu não posso andar como andam eles. Então, me diga como é que eles andam, para eu poder me livrar disso. Aí o texto continua. Isto, porém, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, vírgula, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Alguém aqui no passado já ouviu dizer que quando uma mulher usava muitos adereços, ela era uma mulher vaidosa? Até hoje falam isso, né? Sobretudo na igreja evangélica, aquelas mais rigorosas, que eles dizem que as mulheres não podem ter vaidade. Então tem que ficar com a cara pálida mesmo, aquele cabelão sem shampoo, seco, em cada fio 5, 6 a 7 pontas, a sobrancelha do Gargamel, o sovaco da monga, aquele trem esquisito. Porque não pode ter vaidade. Só que o texto aqui está dizendo o seguinte, não andeis, ou não mais andeis, como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. A palavra vaidade é a mesma que nulidade. Ou seja, aquilo que tem uma aparência de ser, mas no final não é nada. É uma ilusão. Aí tem sentido, quando coloca uma mulher muito vaidosa, do ponto de vista dos rímel que ela usa, do batom, do blush, do brinco, da escovinha, da chapinha, da progressiva, e aquela roupa de marca, e pinta as unhas, coloca unha postiça, cílio postiço, tudo postiço. Aí fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é isso? Vaidade. Por quê? Porque quando tira toda aquela pintura e aqueles adereços tudo, aí você vai ver que aquela pessoa não é tanto quanto. Porque se fosse, não precisaria se pintar. Se pinta para melhorar um pouco. Para dar uma modificadinha aqui, uma melhorada. Para dar uma aparência. Só que aquilo tudo é uma ilusão. Quando o indivíduo casa, aí ele vai saber o cheiro da pessoa. A pessoa só se encontrava cheirosa. Agora vai ter que viver na mesma casa. Não adianta. Vai se deparar com muita coisa que a pessoa não sabia. Aí vai acordar, vai ver o cabelo da pessoa. Como é que é quando acorda? Ele vai saber. Aí ele vai ver a realidade. Então a vaidade é uma nulidade. É algo que não tem nada. É uma ilusão. É uma miragem.
Isso é vaidade. Quando Paulo diz, não mais andeis na vaidade dos seus pensamentos, eu pergunto, que vaidade dos pensamentos é esta? Que vaidade é esta? O pensamento tem vaidades? Qual é a vaidade do pensamento? O que meu pensamento pensa e passa por ele aqui, que diz que ele é vaidoso? É essa ilusão de você achar que você é. É a ilusão. Olha o restante do texto, para os irmãos comprovarem isso. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Olha as trevas aqui. Aqui estão as trevas. Obscurecidos de entendimento. Então, o gentio, ele anda na vaidade dos seus pensamentos. Ele tem um entendimento obscurecido, ele não consegue enxergar. Ele não consegue saber quem ele é, quem Deus é. O restante do texto diz, por causa, ou melhor, versículo 18, né? Obscurecidos de entendimento, vírgula, alheios à vida de Deus. Eu pergunto, os gentios que aqui diz, eles têm a vida de Deus? Hã? Tem ou não tem? Os irmãos estão divididos? O que significa viver alheio à vida de Deus? Significa que eles não possuem ou possuindo não sabem que possuem? Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O gentio também? E a vida estava... Então é essa vida que nos foi dada, que está em nós, é que deve ser reconhecida. E o gentio não reconhece, porque ele anda na vaidade dos seus pensamentos, pensando ser alguma coisa, porque ele está obscurecido no entendimento, não pode enxergar, não pode contemplar Deus, não pode contemplar a si, não pode ter a compreensão da verdade, e então ele anda por isso alheio à vida de Deus. Vive como se não tivesse a vida de Deus. Vive ignorante a vida de Deus, e o texto explica, ele dizendo assim no versículo 18, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Então é possível que tenha muito crente andando como os gentios, porque não conseguiu ver, não conseguiu entender. E o problema é que não basta você compreender intelectualmente a verdade, porque o texto diz que nós devemos andar, devemos então viver. A sua vida deve ser uma vida de reconhecimento. Quando essa consciência é gerada dentro de você, ocorre o que Paulo diz, orai sem cessar. Aí tudo é uma oração, todo lugar é um santuário de adoração. Onde quer que você esteja, se você ouve um cântico que exalta o nome de Deus, você o glorifica. Se você ouve uma canção que também exalta o nome de Deus, mesmo que esta canção não seja do rol de músicas gospel, mas a canção está dizendo que Deus é, você glorifica. Aí você vai ver alguém dando glória a Deus ao ouvir uma canção supostamente do diabo ou do mundo. Mas essa música é do mundo, ela está glorificando o Criador, ela está entregando ao Criador aquilo que Ele é, e não está usurpando, não está tirando, porque pecado é tudo aquilo que usurpa. Por que o caso da mulher adúltera é colocado como sendo pecado? Ou seja, porque querendo Deus falar acerca do pecado, colocou um caso, colocou uma fatualidade para poder dali falar sobre o pecado. Porque o adultério é o quê? É a usurpação daquilo que não é seu. Quando a Bíblia fala sobre o adultério, vamos verificar isso. Abre a sua Bíblia rapidamente aí. Deixe-me ver, o texto me veio agora de repente em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os irmãos verão que quando se fala disso, da questão do adultério, da prostituição, por que é colocado como pecado? Porque o pecado não está no ato. Porque se o pecado estiver no ato da prática sexual, você não poderia fazê-lo com a sua esposa ou com o seu esposo.
Por que que esse mesmo ato aqui não é pecado e esse mesmo ato aqui é pecado? Porque existe um princípio que é o pecado. O problema está no princípio, não está no ato. Olha o que diz a Escritura, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 em diante. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Então a igreja recebe instruções da parte de Deus. Versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Irmãos, vamos nos santificar? Aí o texto diz, que vos abstenhais da prostituição. E aí ele vai dizer, os irmãos vão entender que prostituição aqui no texto é adultério. O texto vai provar isso, para os irmãos não confundirem a coisa. Olha o versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele explica no versículo 6. E que nesta matéria, olha explicando, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente ao vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então ele está dizendo o quê? Que tomar aqui, ou ter um ato de adultério, é defraudar o irmão. Os irmãos entenderam? É você usurpar, tomar aquilo que não é teu. Então veja que todo o problema do pecado está no âmbito do egoísmo, do querer ser o centro, do querer possuir aquilo que não é seu, do querer tomar aquilo que não é seu. Por isso a oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Você entrega e se entende e se coloca como sendo de fato apenas uma criatura, apenas um ser dependente. Então voltando aqui para o capítulo 8 do Evangelho de João, nós vemos, portanto, que a maneira de o homem se livrar da morte eterna é crendo que o Filho de Deus é o eu sou. Quem é o eu sou? Eu pergunto para você. Não importa onde você esteja, quem quer que creia que Deus é o eu sou, não morrerá nos seus pecados. Vocês creem nisso? De verdade? Pastor, mas é possível que alguém creia que ele é o eu sou e não seja evangélico? E não seja evangélico? Sim ou não? Evangélico enquanto instituição. Será que só os evangélicos creem que ele é? Pastor, e as demais religiões e os demais segmentos? A verdade é que todos os segmentos estão cheios de homens que vivem na ignorância do seu entendimento, inclusive no cristianismo. A verdade é dita por Cristo: se vós não credes que eu sou, morrereis. Então, para você compreender, basta você inverter. Se vós crerdes que eu sou, vivereis. Ou não? Vivereis. A condição da vida é você crer que ele é. Ou seja, você trata com o problema do pecado. E essa história é muito bonita, mas ela tem que ser provada. Olha o versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ou seja, o fato de Deus ser de fato o que ele é demonstrado na cruz do Calvário. Aquela imagem desconstrói tudo o que o maligno disse acerca do Pai. O maligno acusou o Pai de tirano, acusou o Pai de perverso, acusou o Pai de inflexível, de mau. E aquilo ficou no universo uma dúvida. Imagine só se o querubim do primeiro escalão do céu disse que Deus é perverso e mau e tirano.
Ora, é certo que Deus é Deus, mas Lúcifer, antes da sua queda, ele tinha muita influência, porque ele era o ser mais próximo da divindade. Depois do Deus Trino, vinha ele. Ele era o imediato de Deus. Então, quando este se rebela contra o Criador, na multiplicação do seu comércio, falando todo tipo de violência, ou praticando todo tipo de violência verbal contra ele, o que aconteceu? Os anjos ficaram sem saber. E agora? Tanto é que uma dessa parte aderiu ao movimento de Satanás. E as outras duas dessas partes não aderiram. E a Bíblia diz que não aderiram por causa de uma graça especial sobre eles. Do contrário, todos teriam caído. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5. Que esses anjos que não caíram são os anjos eleitos. Então há uma graça de Deus sobre eles. Há uma graça da eleição que não permitiu que eles acompanhassem. Então, a história do universo, os mundos não caídos, diante dessa história todinha, agora ficou pensando, e agora? O que vai acontecer? Lúcifer disse isso. Deus não disse nada. Deus não fez um tribunal para se defender. É certo que ele expulsou Lúcifer dos céus, mas não houve nenhuma carta aberta mandada para o Supremo Tribunal do Universo. Entenderam? Não houve. Não houve nenhuma defesa. Então eu costumo dizer que esse clima de apreensão diante do que o diabo disse, do silêncio de Deus, ficou uma interrogação no universo bem grande. É a dúvida. É a dúvida. E a dúvida não quer dizer que desconfie de Deus. A dúvida quer dizer, eu não sei de nada, eu sou de Deus, mas não sei de nada. Não tem como eu saber, não tem como sondar. O próprio Deus não se pronunciou. Então fica aí para um dia se esclarecer essa questão entre Deus e Lúcifer. Um dia vai se esclarecer. Só que Deus no seu plano disse, quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou. Quando eu for levantado, vocês saberão. Ou seja, no plano de Deus, a revelação de quem Ele é se daria quando Ele estivesse pendurado à cruz. Ou na cruz. Quando eu for levantado, vocês saberão. Mas como é que seria isso? Será que os homens olhando para o Cristo crucificado sabem quem Ele é? E aqui no capítulo 8 vem a revelação. Por que todos saberão que Ele é o eu sou? Capítulo 8, a partir do versículo 37. Olha a resposta para os irmãos glorificarem a Deus. Versículo 37. Bem sei, disse Jesus, que sois descendência de Abraão. Os judeus estavam dizendo, não, mas nós somos descendência de Abraão. Jesus disse, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha, quem procurava matar a Jesus? Os judeus, aqueles que se diziam ser filhos de Abraão. Eles disseram, não, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, eu bem sei que vocês são filhos de Abraão. Entretanto, tem um problema aí, uma contradição. Porque dizendo vocês ser filhos de Abraão, vocês querem me matar. Então veja que o desejo de morte era da parte dos homens. Continue o texto. Versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ou seja, aqui Jesus é o reflexo do pai, como os judeus aqui agiam, como que sendo eles o reflexo do pai deles. Que eles diziam ser quem? Mas será que é Abraão mesmo? Continua o texto, versículo 40.
Ou melhor, 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Você não é filho de Abraão? Então faça o mesmo que Abraão. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vocês querem me matar. Vocês estão querendo me matar. E o pai Abraão não procedeu dessa maneira. Versículo 41. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles preferiram mudar de Abraão para Deus. Vai ver que é mais seguro, né? Deus é o pai eterno, tal. Nosso pai é Deus. Aí Jesus responde no 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Olhe para mim todo mundo, por gentileza. Quero fazer dessas palavras as minhas. Todo mundo olhe para mim. Você que está em casa, na câmera, olha para mim também aqui. Olha para mim. Se Deus de fato é o vosso pai, vocês haveriam de me amar. Amar a mim, Alexandre. Portanto, se tem alguém aí que me odeia, pense bem. Porque se Deus fosse o vosso pai, vocês me haveriam de me amar. Diga para o seu irmão que está do seu lado a mesma coisa. Se você de fato é filho de Deus, marido e mulher não vale. Você haveria de me amar. Marido e mulher não vale. Porque marido e mulher tem a obrigação de amar. E ai de você se não amar. O couro que chegar em casa, hein, Rosirene? Você pega o Juraci de jeito. Juraci come na tábua mesmo, né, Juraci? O pão que o diabo amassou com rabo. Nas unhas da Rosirene. É nem nas mãos, nas unhas. Brincadeira, perdoa. Eu tenho muita amizade com os irmãos e intimidade, mas não é verdade não é verdade. Ninguém sofre na unha de ninguém, né? Só um pouquinho, né, Juraci? Só um pouquinho, né? Hein, pessoal? Mas não é verdade esse texto? Olha o versículo 41, 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu provenho de Deus. E se Deus é o pai de vocês, Deus me envia, vocês querem me matar? Como é que pode ser isso? Versículo 43. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. 44 é a revelação. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Olha. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E vós quereis satisfazer-lhe os desejos. Qual que é o desejo do diabo? Matar, roubar e destruir? Você já vê que eu estou muito igreja evangélica, né? Ouviu muito isso lá, né? Mentira para você, viu? Mentiram para você. Se bem que o diabo mata, rouba e destrói também, né? Tem sentido. Bem, mas continuando aqui, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Leia o versículo 40 comigo. Mas agora procurais matar-me a mim. Versículo 42, né? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Vocês querem matar a mim. Se fossem filhos de Deus, vocês deveriam me amar. Vocês, na verdade, não são filhos de Deus. Se fossem filhos de Deus, haveriam de me amar. Porque o Pai me ama. Então, quem é filho de Deus me ama. Porque Deus é amor. Porém, vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Vocês procuram me matar. O que o diabo queria fazer com o Logos, com o Filho de Deus, com o Cristo de Deus? Matar. O diabo sempre quis matar o Filho de Deus. E isso é desde o princípio da sua queda. Por isso diz assim, versículo 44.
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que mentira é essa que desde o princípio ele fala? Você será como Deus. Esta é a grande mentira do capeta. Você nunca poderá ser como Deus, porque Deus é a realidade de todas as coisas. Deus é absoluto em si mesmo. Ele é o eu sou. Você é mera criatura que existe e subsiste nele. Se ele desse um soprinho em você, para você sair dele, você pereceria. Os irmãos entendem isso? Então, quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando o Filho do Homem foi levantado, ali estava sendo, atenção, estava sendo executada a vontade do diabo, que queria desde o princípio matar o Filho de Deus, desde o princípio. Então, quando o universo olhou para a terra e viu Deus encarnado, Deus feito homem, já começou daí o universo a dizer, mas por que ele se faz homem? Mas por que sendo ele Deus, ele deixa o seu trono, e por um tempo ele abre mão da sua glória, para se ocultar numa humanidade, e numa humanidade que está debaixo dos efeitos da velha criação? Ora, o coração desse Deus é extremamente humilde. Ele começou a manifestar em atitudes aquilo que de fato ele é, contrariando as acusações do maligno que o chamava mau e perverso. E não somente se fez homem, mas por amor aos homens, ele então sofreu toda aquela condenação que os homens colocaram sobre ele. E por isso o universo dizia, não, mas esse Deus não pode ser mau e nem tirano, como disse o diabo, como disse Lúcifer, mas esse Deus é amor. Então quando eu for levantado, disse Jesus, será o momento em que todos saberão que eu sou. A morte de Cristo, não somente no seu processo, que vai do céu ao Hades, mas naquele momento específico, quando ele estava erguido, quando ele estava levantado, ali é o símbolo maior do coração de Deus. Sendo cuspido, insultado, humilhado, escarnecido, por causa de um desejo perverso do diabo. Não por causa do pai. Não é o pai que mata o filho, mas são os homens perversos e maus, imbuídos do mesmo sentimento e do mesmo desejo do diabo. Basta que você leia. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 40, né? Mas agora procurais matar-me a mim. 42, se Deus fosse de fato vosso pai, havíeis de me amar. O amar aqui está em oposição ao matar. Vocês querem me matar. Se vocês fossem do pai, vocês não iriam querer me matar, iriam me amar, porque o pai não quer me matar. Na verdade, vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Bem, de todo modo, esse capítulo 8 de João, ele demonstra a luz do mundo que é Cristo. Quando ele diz no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Essa luz que é a vida, porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Essa luz que vem para iluminar a mente, iluminar o coração, iluminar o espírito, iluminar a mente do homem, para que iluminando o homem saia das trevas da ignorância. E se você sair das trevas da ignorância, você terá sido liberto do pecado. Olha o versículo 32, ou melhor, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quantos aqui creram nele? Que maravilha, 4 pessoas. Se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus disse,
Se vós permanecerdes, você disse que creu, ou que crer, mas você deve permanecer na palavra dele. A palavra dele não é a doutrina da Assembleia de Deus, não é a doutrina da Batista, não é a doutrina da Presbiteriana, não é a doutrina da IURD, não é a doutrina da Casa da Bênção, não é a doutrina da Deus e Amor, não é a doutrina da Metodista, não é a doutrina da Menonita, não é a doutrina da Cristã do Brasil, não é a doutrina da Maranata, me ajuda aí, não é a doutrina de quem mais? Do DEVAP, não é. Até porque nós não temos, graças a Deus, doutrina nenhuma. A gente tem doutrina, não temos doutrina. Nós temos a palavra de Deus aqui revelada, e aí a gente vai lendo e vamos nos alimentando. Mas ficar com doutrina, mandando na vida dos outros, perturbando os outros, acusando os outros, perseguindo os outros, não. Isso aí deixa para quem persegue, está dizendo aqui, ó, é o desejo do diabo. Porque aquele que nasceu de Deus, cujo pai é Deus, ama. Oi, pastor, se não é a doutrina, que palavra é essa? É essa palavra da vida, é a palavra do reino, é a palavra da submissão e completa obediência a Deus, que é tudo. Essa é a palavra. Então, se vós sois meu discípulo, esse discípulo, se ele é discípulo, então ele guardará até o fim esta palavra. Dar-se-á o caso de alguém que no meio do caminho abandonou aquilo que outrora ele dizia crer. Alguém disse, ele perdeu a salvação. Você diz, não, nunca foi discípulo. Porque está dito, vós sois, se guardardes. Não disse, vós sereis se guardardes, como se o ser no futuro fosse uma consequência do fazer. Não. Vós sois, é uma condição presente, é um ser presente, é ontológico, você é. Se guardar. Ou seja, como é que eu sei se você é ou não é discípulo? Eu saberei ao longo da estrada. Vamos caminhando. Aqueles que vão abandonando nunca foi. Porque não é. Aqueles que forem persistindo na palavra são. Então, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí, o que acontecerá com você? Hã? Hein? E conhecereis a verdade. Interessante, nós temos que atentar para isso. Quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, aqui tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Bom, sabe que na língua portuguesa, os verbos eles assumem alguns modos, né? Ou no modo indicativo, no modo imperativo, no modo subjuntivo. Esses modos que não nos ensinaram na escola, porque, embora tenham dito, não nos explicaram nada, eles indicam, na verdade, qual é a essência daquele verbo no seu ato pronunciado. Se você está no modo indicativo, você está declarando certezas. Certezas. Quando diz, e conhecereis a verdade, isso aqui está no indicativo, uma certeza. E vocês então conhecerão a verdade. Ou então vós conhecereis a verdade. Usando o modo subjuntivo, poderia traduzir uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese. O imperativo é um mando, é uma ordem. Conheçam a verdade. Não está ordenando. Está dizendo, e conhecereis a verdade. Então, olha o que ele está dizendo. Se vós permanecerdes, ó, o se permanecerdes não pode estar no indicativo, né? Se permanecerdes, sois. Ou seja, como é que eu posso afirmar se você é ou não é? Eu não estou dizendo se você será. O que eu posso afirmar? Você é discípulo? Você diz, eu sou discípulo. Sim, como é que eu sei disso? Se permanecerdes. Então vamos aguardar. Vamos deixar o tempo passar. Vamos observar. Muitos ao longo da estrada vão abandonando a sua suposta fé. Muitos. Esses não são discípulos. Mas o discípulo é aquele que guarda a palavra. Ele guarda. Ele guarda a palavra. Então, ele é discípulo porque ele guarda a palavra.
Então, se você é discípulo e guarda a palavra, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Você conhecerá a verdade. Fatalmente você conhecerá a verdade. É uma certeza. E essa verdade vai efetuar uma obra dentro de você. E verdadeiramente você será livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, pastor? Libertar do pecado. Porque a luz brilhou no seu entendimento, gerou uma consciência da verdade acerca de Deus e acerca da sua criação. E agora, porque você tem a sua consciência clarificada, o seu entendimento desanuviado, você está na luz da verdade, então você está livre do erro. Você não vai mais querer ser sabendo que não é e tendo a luz da verdade. Você está liberto do pecado, que é querer ser semelhante, que é querer ser independente, que é achar, considerar-se que é alguma coisa. Aí você então vai andar na verdade. Você então vai estar a cada momento, seja numa atitude, seja numa palavra, seja num gesto, seja no trabalho, seja em casa, onde quer que esteja, você estará constantemente dizendo: teu é o poder, a glória e o reino para sempre. Esse reconhecimento te fará caminhar na verdade. Amém, queridos? Glória a Deus.